Revista Justiça. Entrevista. E hoje o assunto no direito imobiliário é a utilização dos carros elétricos, já que o Conselho Nacional de Comandantes Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares publicou no dia 25 de agosto a Diretriz Nacional sobre ocupações destinadas a garagens e locais com sistema de alimentação de veículos elétricos, que gerou grande preocupação nos milhares de edifícios que têm carregadores, conhecidos então como wallbox, instalados em garagens subterrâneas ou sob as lajes dos edifícios. Vamos falar sobre esse assunto com o Dr. Kênio Pereira, ele que é advogado, especialista em direito imobiliário, ele é consultor especial da presidência da OAB de Minas Gerais e vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Federal. Dr. Kênio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, o Sérgio, ouvinte da Rádio Justiça. Dr. Kênio, carros elétricos, um número crescente. Esses dias vi até uma publicação aqui do Distrito Federal falando que não teremos energia elétrica para fazer a recarga de tantas baterias, mas temos outros assuntos mais preocupantes. Com certeza. Realmente foi publicada agora dia 25 essa diretriz dos comandantes gerais dos corpos de bombeiros de todo o Brasil, baseada em pesquisas, que demonstraram que realmente as edificações que são construídas para suportar até 300 graus centígrados não suportam o incêndio do carro elétrico que atinge facilmente 1000 graus centígrados, ou seja, as paredes, as ferragens, os pilares, caso o carro elétrico esteja encostado na parede ou embaixo de uma laje ou próximo ao pilar, isso pode acontecer um rompimento dessa construção, ou seja, o colapso da construção. E isso gera uma certa preocupação. Então é necessário que haja muita cautela para se instalar esses carregadores em edifícios, em garagens subterrâneas, sendo que o ideal é instalar fora dessas áreas, ou seja, no local descoberto. Dr. Kênio, esse crescimento das vendas dos carros elétricos, como eu já citei aqui, é uma realidade, sendo então que todos os corpos de bombeiros do Brasil se uniram para fazer esse estudo e definiram um regramento nacional, o que foi descoberto de maior importância para os edifícios que possuem garagem, além dessa questão do risco de incêndio. O que acontece é o seguinte, a internet, todo mundo, tem vários vídeos, reportagens de navios que pegaram fogo, que tinha lá 800 automóveis, alguns elétricos pegaram fogo, o navio veio afundar. Tem situações em que o carro elétrico pega fogo durante dias, ele não apaga de jeito nenhum, porque a água realmente, para apagar, tem que ser de altíssimo volume e com combate especializado. Então o que foi descoberto é que é necessário haver muita cautela para se instalar carregadores embaixo de lajes ou em garagens subterrâneas. Foi descoberto, inclusive, colocando muito claro, que o incêndio ele tem uma reignição automática, ou seja, quando se combate um incêndio de carro elétrico, ele pode vir a apagar e depois ele volta sozinho durante muito tempo, sem qualquer motivo aparente, porque ele se autoalimenta. E há uma situação que eu quero colocar, é que o Corpo Bombeiro, essa diretriz, definiu que é necessário as garagens terem ventilação mais acentuada para dissipar os gases que são tóxicos. Então, ocorreu incêndios no mundo todo, na Ásia, na Europa, em que os carros pegaram fogo sem qualquer condição de se combater. Então, o que foi descoberto é que, na prática, apesar de ser raro um carro elétrico pegar fogo, mas caso ele venha a acontecer, a edificação pode correr risco. Isso acarreta a necessidade de preferir a instalação em áreas abertas, de maneira a reduzir o risco para as construções. Então, esses gases tóxicos aliados a dificuldade de se combater o incêndio de carro elétrico da bateria de íons de lítio determina então que os condomínios deverão ter mais cautela para a aprovação dos carregadores. Dr. Kênio, vamos falar de uma situação hipotética. Um edifício tem 40 apartamentos e apenas 4 proprietários desejam instalar esses carregadores na garagem.
A quem cabe pagar pelos custos da instalação e a colocação, por exemplo, de chuveiros automáticos no teto da garagem e também aquele sistema de ventilação forçada? Como é que fica essa situação? Realmente a diretriz dos corpos de bombeiro ela é muito clara, né, na necessidade de colocar esses chuveiros elétricos, os sprinklers, né, que são muito caros. Então, caberá ao proprietário, a quem realmente tem interesse em colocar esse carregamento, assumir esse custo. Então, no prédio que tem 40 apartamentos, apenas 10% deseja colocar o carregador, deverá então ser autorizado numa área aberta, o carregador, e logicamente que essa estrutura toda que o bombeiro exige, né, conforme a ABNT, deverá ser arcada por quem tem interesse. Agora, nada impede que a coletividade venha a aprovar isso sendo interesse da grande maioria. Mas, logicamente, em função de ser uma minoria no prédio, essa minoria não pode impor que os demais proprietários que não têm carro elétrico venham a arcar com esses ônus. Então, o ponto básico é que, sendo apenas 4 proprietários, caberá a eles arcar com o ônus dessa instalação de maneira a não sobrecarregar os demais condôminos. E essa instalação deverá ocorrer dentro das normas legais, com toda a segurança e, inclusive, evitando qualquer transtorno para os demais vizinhos. Então, esse carregamento elétrico tem que ser estabelecido de maneira a amenizar os riscos para a coletividade. Doutor Quênio, poderá um síndico ou até alguns condôminos dispensarem esse sistema de segurança ou até deixar de exigir o cumprimento das normas da ABNT para reduzir os custos da instalação dos carregadores? Se ocorrer uma morte por incêndio devido a um descumprimento dessas normas por geração, né, esse acidente que ocorreu por uma implicação criminal para a administração que se omitiu, qual é o prazo para que essas normas do Corpo de Bombeiros sejam cumpridas pelos condomínios? Essa diretriz foi publicada dia 25 de agosto e o prazo para se instalar os equipamentos e cumprir as exigências é de 180 dias. É um prazo de curto. Outro fato interessante é que a norma, no caso, a obrigação é obrigatória, porque a diretriz é clara. O que ela visa proteger, em primeiro lugar, é a vida das pessoas, a vida dos moradores, dos ocupantes do edifício. Em segundo lugar, a questão da segurança. E com segurança não se negocia. É obrigatório o cumprimento de todas as normas, com a RT do engenheiro, sendo que caso o síndico ou a Assembleia venha aprovar uma situação para reduzir essa segurança, logicamente quem vier aprovar pode vir a responder por isso. E um fato interessante, como já aconteceu, né, em outras situações de incêndio, quando uma pessoa ela cria um risco maior para os ocupantes, isso pode acontecer o dolo eventual, ou então até homicídio, né? No caso lá da Boate Kiss, por exemplo, que é aquela tragédia no Rio Grande do Sul. Então, na prática, as normas de proteção a incêndio são inegociáveis, elas têm que ser cumpridas e a pessoa que vier a flexibilizar, ela pode responder pessoalmente, criminalmente, como já ocorreu, repito, em boates, incêndios e casas noturnas, porque essas normas, elas procuram amenizar esse risco e, logicamente, em relação ao carro elétrico, tem um agravante. O incêndio comum, a combustão, ele é extinto com combate com meio de água, extintor. Já o incêndio na bateria de íon lítio, ele perdura por dezenas de horas e, logicamente, nós sabemos que essa grande dificuldade foi comprovada nessas diretrizes. Então, as diretrizes contaram com a participação dos fabricantes de automóveis, especialistas, técnicos da ABNT, ensaios, foram feitos vários testes e chegou-se à conclusão que realmente é muito difícil extinguir o incêndio de um carro elétrico. Por isso, todo cuidado é necessário. Doutor Quênio, e afinal, o senhor já teve alguma situação, por exemplo, que um condômino foi lá, instalou um carregador sem o condomínio fazer a aprovação em assembleia? O que acontece com essa situação? Já tive casos aqui interessantes
de que aquela pessoa mais assim, vamos colocar, impetuosa, instalou o carregamento, o relógio, e logicamente criou uma situação de insegurança no condomínio. E o condomínio entrou com a ação, né, visando a retirada daquela instalação, e o juiz deu liminar para retirar de imediato, sob pena de uma pesada multa. Então tem ações nesse sentido em todo o Brasil, né, porque na prática a garagem do edifício é coletiva. Se a pessoa quer ter um carro elétrico e quer colocar de qualquer forma e não depender de aprovação da Assembleia, deve morar na casa, numa residência, né? Deve morar ou ter uma loja própria, né? Uma loja independente de qualquer condomínio. Agora, quando a pessoa ocupa o condomínio, ela está numa área coletiva, o seguro contra incêndio é de todo o edifício e esse seguro não pode vir a ser prejudicado em função de uma atitude impensada de um ou outro condômino que cria uma instalação que fere as normas ou que fere a vontade da coletividade. Então, no condomínio, o que deve se prevalecer é o interesse coletivo. Não temos nada contra o carro elétrico, muito antes pelo contrário, né? É uma novidade, ele é muito bem-vindo, eu aprecio o carro elétrico. Agora, eu não posso estabelecer a minha vontade pessoal para impor, né, uma situação que pode correr risco, gerar risco para o condomínio. Então, está comprovado que a colocação de carregadoras embaixo de lajes, pilares, pode ocorrer um risco que gera o colapso. Isso está escrito textualmente na diretriz do Corpo de Bombeiros. Então é necessário que haja uma cautela e necessariamente, né, a aprovação, o estudo, vamos colocar assim, com muita cautela do condomínio. E o condomínio deve buscar uma consultoria jurídica para analisar a convenção, a situação toda, de maneira a evitar conflitos entre os condôminos. Doutor Kênio, lembrando muito bem, estamos falando bastante do carregamento desses carros elétricos, mas o condomínio que faz isso sem aprovação dos bombeiros, temos o risco também de outros tipos de acidentes que esses carros elétricos podem provocar, a não ser o carregamento? Na prática, né, as companhias seguradoras, elas estão muito preocupadas com isso, porque elas podem até vir a se furtar de assumir a indenização por acidentes que não eram previstos na apólice. Então, há uma situação de choque elétrico, a situação, repito, do incêndio, uma situação de queimar a fiação do edifício por uma instalação mal pensada. E um fato que eu quero ressaltar que é um assunto muito polêmico, porque se interessa apenas alguns condôminos, né, como é que fica o restante do condomínio em relação à tendência de outros proprietários, moradores, quererem comprar carro elétrico também, porque é um fato interessante. Existe carga suficiente para todo edifício? Às vezes não. Quando se aprova a instalação do carregamento de um ou dois automóveis, isso não pode ser negado para outros que venham também a querer o carregamento. Então, o detalhe é que há realmente risco de acidentes no condomínio em função da carga do edifício não ser suficiente. Por isso que é muito importante haver um estudo profundo, dimensionar como que irá ocorrer esse carregamento, pensar no direito dos outros condôminos que vieram comprar carros elétricos. Enfim, o ideal é que a pessoa venha a preferir morar no condomínio que já tenha o projeto apropriado para isso. Então, vejo hoje os prédios novos, sendo muito bem elaborados, com carregamento até nas áreas externas, inclusive, de forma a atender a coletividade. Mas a adaptação de prédios antigos realmente exige maior cautela e reflexão. Cautela, reflexão e também um projeto de acordo com as normas, né, doutor Kênio? Porque isso envolve até a questão de seguro daquele edifício, daquele condomínio. Um fato que eu tenho levado a conhecimento dos condomínios é que geralmente o pessoal instala o carregador elétrico no prédio antigo e não comunica à companhia seguradora. É previsível, né, que quando instala esse carregamento no prédio, 2, 3, 4, quanto mais carregadores, maior o risco, a seguradora pode amanhã se recusar a pagar a indenização, alegando que não foi comunicada, sendo que na apólice de seguro prevê
que qualquer mudança da edificação que venha aumentar o risco, é obrigação comunicar à seguradora. E quando aumenta o risco, ela pode, às vezes, se sentir no direito de aumentar o prêmio, ou seja, cobrar mais por esse seguro. Então, é necessário que haja não só a cautela da parte técnica, a verificação da parte jurídica e também verificar com a companhia seguradora como ficará o seguro com a instalação desse novo equipamento e, vindo a aumentar o prêmio do seguro, o custo, caberá àqueles que têm um carro elétrico arcar com esse custo e não a coletividade. Então é importante entender, né, que quem quer colocar o carro elétrico, ele tem esse benefício e tem um ônus. Então esse ônus tem que ser arcado por quem colocou o carro elétrico. Então aumenta o seguro, a instalação de sprinklers, a instalação de equipamentos com bombeiro, a ventilação mecânica, isso tudo vem agregar além do carregador. Então não é só a questão de colocar o wallbox, é necessário que haja toda uma estrutura para que venha a reduzir o risco à segurança da edificação. Conversamos hoje com o Dr. Kênio de Souza Pereira, hoje no quadro Direito Imobiliário, sobre a questão que envolve a instalação de carregadores de carros elétricos. Dr. Kênio, ele é advogado, especialista em Direito Imobiliário, consultor especial da presidência da OAB de Minas Gerais e vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da AB Federal. Dr. Kênio, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado, Sérgio. E caso os ouvintes queiram ter acesso aos artigos que eu escrevo sobre o assunto, poderão acessar o Instagram, @Kênio Pereira Advogados, ou o site Kênio Pereira Advogados, bem como o site Acervo Direito Imobiliário. Kênio com K. Dr. Kênio, até a próxima. Um abraço. Um abraço.